Amém. Amém, igreja. Amém, minha igreja. Agora é minha igreja também. A minha igreja metodista, eu falo que onde estamos e que tem uma cruz e uma chama, eu fiz questão de vir com essa camisa aqui hoje. Onde tem uma cruz e uma chama, ali nós estamos em casa. Qualquer parte do mundo, tem uma cruz e uma chama na porta, é lá a sua casa. E aqui é a minha igreja. Estamos chegando agora, para quem não conhece, meu nome é Robinho, sou casado com a Eunice, eu sou o fofo da fofa, e pai da Mariana. Para quem não conhece também, para quem conhece, talvez tenha conhecido aqui o Daniel, que mora no Equador, veio ministrar aqui também. E tem a Laís também, que mora na Austrália, que também está lá no outro lado do mundo. Mas todos nós servindo a Deus. A nossa vida foi, assim, remexida por Deus depois que fomos para o Rio de Janeiro. Há 33 anos fomos para o Rio de Janeiro. E eu, não crente, católico não praticante, ou seja, não era nada, né? Mas casei com uma mulher que sabia e conhecia da Bíblia. E ela foi a minha primeira discipuladora. Né? Ela foi a minha discipuladora. E a minha referência foi minha sogra, Dona Deusira. Dona Deusira foi uma grande referência na minha vida, e hoje, a primeira vez que eu subi num púlpito, aí depois eu me converti, lá na Igreja Metodista no Jardim Botânico, eu me converti, e nesse momento de conversão, você vai entrando em ministérios, em outras atividades da igreja, e fui fazer um curso de evangelismo. E depois de me consagrar evangelista, me entregaram o microfone para mim fazer uma pregação. E nessa pregação eu disse o seguinte: aqui, hoje, está se cumprindo uma profecia da minha sogra, que quando eu não era crente, quando eu não estava seguindo de fato no caminho de Deus, ela dizia: eu ainda vou te ver pregando numa igreja. Então, é tremendo isso. Então, vou chamar assim, a minha especialidade é da porta da igreja para fora. Não muito aqui, eu não sou um grande pregador, não esperem muito de mim, não. Esperem do Senhor. Né? E por que acontece que lá fora que as pessoas precisam de nós. É lá fora. Pregar para crente é muito fácil. Pregar para crente já conhece. O crente conhece a Bíblia. O crente conhece. O crente que é desleixado é aquele que não pratica. Ele conhece, mas não pratica. Né? Então, nós estamos vindo para Muriaé agora, definitivo, né? Mudamos a nossa vida toda para cá, depois de 32 anos no Rio de Janeiro, para 33, né? A nossa vida realmente está sendo assim, nós somos muito abençoados, muito bem acolhidos nessa igreja que a gente já, todas as vezes que vinha a Muriaé, é a igreja que a gente frequentou, né? Temos amigos também na igreja central, mas essa igreja aqui sempre teve um carinho muito especial, porque a família da minha esposa sempre esteve presente nessa igreja. Né? Então, agora que eu já me apresentei, eu tenho uma palavra que veio de Deus no meu coração. Vamos lá abrir em Efésios 4:17. Eu vou ler na versão de lá mesmo. Isto, portanto... Pode acharam? 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus
A vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles entregaram a libertinagem para que, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar do espírito do entendimento de vocês e a se revertir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, de cada um fale a verdade, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um só corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Vou repetir, volta esse versículo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassíveis, se vos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ok? Fechou? Falar isso para crente é fácil, né? Falar isso lá fora que é difícil. Né? Toda mudança, ela incomoda, causa desconforto, e as pessoas não querem mudar. As pessoas não querem fazer uma reviravolta em sua vida. A gente que já aprendeu isso aqui, em algum momento nós tivemos o desconforto de ter que sair daquilo que a gente já fazia, de palavras que a gente falava, que achava que era muito engraçado, mas que estava agredindo alguém, ou que estava falando mal de alguma pessoa, ou que estava fazendo mal a alguma pessoa. Nós, lá no mundão, onde nós estávamos fazendo aquilo que nós achávamos que era bonito e que era correto, nós não sabíamos que estávamos ferindo alguém. Nós estávamos do outro lado de quem está realmente sendo guiado pela própria mente, pelas próprias vontades, pelas próprias concupiscências, aquilo que as pessoas acham que estão fazendo para agradar, às vezes, as outras pessoas, mas não estão agradando, não estão fazendo aquilo que é de Deus, estão fazendo aquilo que aprendeu com alguém em algum lugar que não era o lugar certo e do jeito certo. Então, o que essa parte ela vem dizer para nós é que como que nós devemos andar, né, no nosso dia a dia. E o que acontece é que a santidade, quando Paulo fala aos Efésios, ele está ligando aqui, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E aí nós aceitamos a Jesus, nós entramos para a comunidade de fé e começamos a aprender, começamos a nos encher do que é bom, começamos a nos encher do que é importante, começamos a receber palavras de sabedoria,
palavras inteligentes, palavras que nos edificam, palavras que fazem com que a gente seja realmente um ser um pouco mais diferente e até mais forte e melhor do que éramos. E em conjunto com tudo isso, de forma que a gente se sinta mais fortalecido e mais capacitado para chegar nas pessoas e dizer o seguinte: Deus é bom, Jesus é bom, Jesus faz diferença. Aí a pessoa responde: mas como? Eu falei: olha para mim. Aí você diz para a pessoa: olha para mim, vê como que eu era e como que eu sou. Eu acho muito interessante, irmãos, que eu creio que eu estou falando para pessoas que já estão caminhando há muito tempo no Evangelho. Eu creio que quando você abre a boca, eu vejo isso, eu converso com muito, porque eu sou de área de vendas, eu sou um conversador, né? E com muitas pessoas, estranhamente, que eu começo a conversar, todos aqui eu acho que já tiveram essa experiência de que você está em algum lugar conversando e a pessoa fala assim: você é de qual igreja, hein? Porque o nosso vocabulário muda, as nossas atitudes mudam, as nossas ações mudam, as nossas reações mudam. Quando a gente está num ambiente, as pessoas, você abre a boca, o mundo cala. O cristão fala, o mundo cala. Cala para ouvir, porque sabe que dali tem sabedoria, tem coisas que vão edificar. As pessoas param realmente para entender. Vai assim: caramba, eu estou falando com a pessoa que não é besta, como diz o outro. Ele não é besta, ele está falando uma coisa, eu vou parar para ouvir, porque vem coisa boa por aí. Bom, aí chegamos no momento que nós somos de Deus, nós somos pessoas que estamos capacitados para chegar do lado de fora, da porta de fora da igreja, para poder falar de Deus para as pessoas. Mas aí nós estamos intimidados, porque podemos estar falando, atrapalhando nossos negócios. Eu vou falar de Deus com pessoas, na hora que eu estiver negociando com alguém, não é legal. Pô, você pode atrapalhar meus negócios, a minha vida comercial. Pô, eu tenho que falar dos meus negócios, daquilo que eu vendo, daquilo que eu produzo, daquilo que eu estou entregando. Mas não precisa falar as suas atitudes já falam, as suas reações falam, aquilo que você está na vivência dos momentos falam. Eu já tive muitas experiências assim, pessoas falam assim: faz o seguinte, qual a igreja que você está? Qualquer dia eu vou aparecer na sua igreja, porque eu achei tão legal o que você falou aqui. Às vezes você solta, querendo ou não, você solta um pedacinho de versículo. Você solta lá. Mas você está lá no mundo, é lá que a gente tem que estar trabalhando. Nós somos soldados de Cristo. Nós fazemos parte de um exército de Deus. Nós fazemos parte daqueles que fomos forjados para entrar para uma guerra. Nós estamos em tempo de paz que não tem tiro, de canhão, bala, bomba. Mas nós estamos em uma guerra espiritual que lá fora as pessoas estão sedentas, estão depressivas, as pessoas estão com dificuldades de toda sorte na família, nos negócios, no trabalho, principalmente em período agora de pandemia. Muitas pessoas estão com seus negócios com dificuldade, outros não, mas a grande maioria estão inseguras. As pessoas precisam de uma palavra de amor. E nós somos os mensageiros da paz e mensageiros de amor, né? Mas para isso a gente tem que estar revestido, né, da armadura de Deus. Vamos lá colocar Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo,
deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, ao abrir a minha boca, me seja dada a palavra rara, com ousadia, tornar conhecido o ministério do Evangelho. Amém. E o finalzinho, orem por mim. Então, isso é uma palavra que Paulo coloca, que Paulo, depois que abria a igreja, depois ele voltava na igreja, e quando eu via que a igreja estava precisando de uma remexida, ele ia lá e dava uma palavra de conserto, de rumo. E nós caminhamos em algum lugar, o caminho que nós estamos trilhando, é caminho que a gente aprendeu, estou falando de crentes, tá? O caminho do crente é caminho que nós aprendemos, e queremos que essas pessoas que não estão no caminho de Deus, sigam conosco. Só que quando é o seguinte, quando você segue um caminho, você tem um ritmo, você tem uma velocidade, você tem um jeito, e a outra pessoa é de um outro jeito. Você vai numa velocidade, vai de um jeito, e o outro não. E você diminui a sua velocidade e se adapta àquela pessoa, ou você tenta convencê-lo a caminhar da forma que você caminha. Isso é o discipulado. Isso é a forma que você tem de fazer com que as pessoas comecem a entrar na velocidade do Espírito Santo. Na forma que o Espírito Santo vai remexendo no coração e na mente das pessoas. Então, a nossa guerra é muito mais lá fora. A nossa guerra é espiritual. A nossa guerra é constante. A nossa guerra não para. A nossa guerra, ela está dentro de casa, ela está no trabalho, ela está na rua, e aonde passarmos, por onde passares, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso ide é por onde passarmos. Não é pegar aqui um avião e ir lá para outro país, não é só isso, não. É por onde passarmos. Quem entrou no seu carro, seu carro é a igreja. Entrou na sua casa é a igreja. Você está dentro da casa da pessoa, transforma a casa dela em igreja. Você está na empresa da pessoa, aquela empresa é uma igreja. Pode não ser igreja, mas aquele momento vai ser. A sua presença, os seus pés, a palavra de Deus diz que aonde você pisa, você está levando bênção, você está entregando bênção ali, né? Então, nós estamos numa guerra espiritual, muito mais do que parece. Nós estamos em tempo de paz dos homens, países, povos, tempo de paz. Mas, homem a homem, nós estamos em guerra espiritual. Vamos tirar lá o velho homem e vamos colocar o novo homem para as pessoas. Quem ainda não está no velho homem, se transforme no novo homem. Você não pode transformar o outro em novo homem se você for o velho homem. Não vai acontecer. Não vai adiantar. A palavra que você falar não vai valer. Não vai ter efeito. Ok? Como eu falei, eu não sou um pregador de tantas horas. Eu não consigo ficar 1 hora falando. Mas na minha profissão de vendedor, eu aprendi que eu tenho que ser conciso, falar menos palavras e mais ação.
né? E eu queria deixar para vocês aqui uma canção que eu fiz há mais ou menos uns 25 anos atrás. Eu queria deixar para vocês, que fala sobre a guerra espiritual, né? Eu vou pegar o violão ali e vou cantar para vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que vai valer muito para esse momento. Tá bom? As nossas mãos se apertam pela paz. Nossas mãos se apertam pela paz. Outras mãos querem guerrear. Estamos firmes do lado de Deus nessa guerra espiritual. As nossas mãos se apertam pela paz, outras mãos querem guerrear. Estamos firmes do lado de Deus nessa guerra espiritual, porque a paz que pregamos vem do nosso Senhor. Com autoridade podemos derrotar as obras do inimigo que aí está. Contra nós não prevalecerá a obra do inimigo que aí está. Contra nós não prevalecerá, porque o nosso grito de guerra é oração, a estratégia é o jejum e a comunhão. A lei que rege é a lei de Deus, porque Jesus comanda a nossa ação. A lei que rege é a lei de Deus, porque Jesus comanda a nossa ação. As nossas mãos se apertam pela paz, outras mãos querem guerrear. Estamos firmes do lado de Deus nessa guerra espiritual, porque a paz que pregamos vem do nosso Senhor. Com autoridade podemos derrotar as obras do inimigo que aí está. Contra nós não prevalecerá a obra do inimigo que aí está. Contra nós não prevalecerá, porque o nosso grito de guerra é oração, e a estratégia é o jejum e a comunhão. A lei que rege é a lei de Deus, porque Jesus comanda a nossa ação. A lei que rege é a lei de Deus, porque Jesus comanda a nossa ação. A lei que rege é a lei de Deus, porque Jesus comanda a nossa ação. Porque Jesus comanda a reação. Amém? Então, irmãos, eu me empolguei quando logo recém-convertido, eu fiz algumas musiquinhas, mas eu não sou um compositor, um grande compositor, e principalmente não sou um grande músico, vocês viram ali. Mas, né? Mas saiu. Gente, é da porta para fora, não é da porta para dentro. Agora, você só entrega o azeite se o seu vaso estiver transbordando. Você só entrega aquilo que você tem. Você não consegue entregar aquilo que você não tem. Você não entrega para as pessoas amor se você não tem um amor dentro de você, amor próprio. Se você não tem o amor de Deus dentro de você, faz um momentinho com você mesmo, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Eu falo assim, que o melhor momento que a gente tem é quando você está bem sozinho lá naquele cantinho, e aí você ouviu alguma coisa, aí você vai para Deus e fala assim, é isso mesmo, Deus? Confirma aí. Confirma aí se é isso mesmo. Aí logo na frente você vai encontrar com alguém, aí Deus manda um recadinho, é isso mesmo. Né? Então, esse é o recado que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Em tempos de paz, nós estamos em guerra, mas é guerra espiritual.